Olá pessoal, tudo bom? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como montar uma tabela de distribuição de frequência, correto? A gente vai usar o critério de Sturges lá que a gente viu em aula, né? Então aqui eu tenho um banco de dados, né, que é a idade de pessoas, e eu quero montar uma tabela então de frequência. Primeira coisa para ajudar, eu acho interessante fazer, dá para fazer aquela contagem automática igual a gente fez nas variáveis qualitativas para quantitativa também. Então só mostrar para vocês que tem um detalhezinho aqui, tá? Eu seleciono aqui essa coluna, que estou trabalhando só com essa variabilidade, tá? Se tiver mais variáveis no banco de dados de vocês, o processo é o mesmo. Né? Então você pede para inserir uma tabela dinâmica. Aqui você vai jogar as idades na linha, como a gente fazia lá, aparece as idades, né, que apareceram ali no banco de dados, e quando você joga ela em valores, ele vai contar. Aqui que está o cuidado. Tá? Quando a gente trabalha com valor numérico e joga aqui, no Excel, em outras planilhas eletrônicas, ele não puxa a contagem, ele puxa a soma. Ele está somando todas as idades que aparecem ali. Então não é isso que a gente quer. Como que a gente arruma? A gente clica aqui, configuração de campo de valor, então clica ali em cima da soma da idade e muda para contagem. Legal? Então a gente vai fazer a contagem desses valores. Agora está correto, a gente tem 34 dados e aqui está já para ajudar a gente depois a montar a tabela. Legal? Aí vamos começar fazendo aquela conta do critério de Sturges, que é o K. Né? Então vou usar direto no Excel. Igual 1 mais 3,3 vezes o log. O log. É só escrever log. Tá? LOG é log decimal mesmo. De 34. Que é o N que a gente tem aqui, né? O total de dados que a gente tem é 34. Aí, óbvio, você vai colocar o total de dados que você tem. Então aqui a gente usou a fórmula, dá para fazer na calculadora, é óbvio, mas dá para fazer direto no Excel aqui também. Tá aqui o K. Tá? 6,05. Aí a gente vai calcular o H, que é igual... Olha só como fica fácil a hora que a gente monta a tabela dinâmica, né? Então o maior valor é 35, menos o menor valor é 17. Então a gente coloca entre parênteses igual 35 menos 17, a gente vai fazer essa subtração, e depois a gente divide por esse K. Só clicar aqui. E aqui está o nosso H. Legal? Então esse H que vai nos dar uma ideia de como montar as frequências, né? Então a gente vai fazer classes de 3 em 3. Arredondando ali, né? 2,9, a gente arredonda para 3. Então você vai começar a montar as tabelas. Aí o que a gente faria? 17, que é o menor valor, mais 3, 20. 20 mais 3, lembra como a gente fez em sala? Então essa é uma ideia para a gente fazer. Só que como é a idade, a gente pode pensar que só tem número inteiro. Né? Então o 20 aqui ele vai entrar onde? Vai entrar na classe de baixo, segundo o critério que a gente usou. Então como é só valor inteiro, você tem a opção de, em vez de fazer desse formato, você pode fazer assim, ó. Então pensa que o H é 3, mas vai contar o 17. 17, 18, 19. Então é de 17 a 19. Depois é de 20, 20. É o primeiro, 21, 22. Certo? Depois vai de 23, então 23 já conta como primeiro, 23, 24, 25. Então essa é uma opção quando a gente tem valor só inteiro. Aí você que decide, tá? Você pode fazer como estava aqui nessa aqui, montar da mesma forma, ou fazer assim. Como é valor só inteiro e idade, talvez fique mais interessante assim. Né? Então aqui você vai fazer 26, 27 e 28. Aí depois vai do 29, 29, 30, 31. Depois aí o 32, 32, 33, 34. Opa, 24 não, 34, né, pessoas? E a última de 35 a 35, 36, 37. Então a gente monta aqui, independentemente de... acabou no 35. Faz assim. E agora a gente vai contar as frequências. Olha como aqui fica muito fácil. Quantos que eu tenho até 19? 1, 2, 3, 4. Então minha frequência aqui é 4. Agora começando no 20, quantos que eu tenho? 4 até o 22. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a frequência aqui é 11. Dá para usar fórmula para contar isso aqui direto? Dá. Se alguém quiser brincar com isso, fique à vontade. Mas aqui ela é uma formulinha um pouco mais complexa. Tá? Agora 23, 24 e 25. Então vamos lá no 23. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 26 ao 28. Do 26 ao 28, aqui está o 26, a gente tem 2, 3. Do 29 ao 31. Do 29 ao 31 só tem 1. Só tem esse 29 aqui. Do 32 ao 34. Então tem 2 aqui.
e 1 no 35. Se eu pedir para somar esse negócio, vai ter que dar quanto? 34. Olha, estamos no caminho da salvação. Então aqui a gente pode escrever idade, ou classes, né? Aqui a gente pode colocar frequência e aí as outras contas. Frequência acumulada, frequência relativa em porcentagem e acumulada relativa em porcentagem. Legal? De novo, essas contas são extremamente simples. Dá para fazer também somando manualmente, depois só preenchendo a tabela. Mas uma ideia da fórmula, o que eu vou fazer aqui? Eu vou querer somar automático. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu repito o primeiro valor, não repito? E depois o que eu faço? Eu pego o valor que estava acumulado até aqui, mais o que está aqui. Que é o que a gente ia fazendo manualmente lá no quadro, né? A hora que eu faço isso, como eu somei com o que estava aqui em cima, que já vai automaticamente acumulando, se eu puxar aqui, tchau, fechou as acumuladas. É legal centralizar isso aqui, tá? Fica melhor. Porcentagem, continha também que a gente pode fazer na mão. Mas como que a gente calcula uma porcentagem? A gente monta uma regrinha de 3, né? E depois a gente vai fazer lá e vai dar o quê? O valor pelo total vezes 100. Então olha como que eu posso fazer aqui no Excel direto também. É esse valor dividido pelo total. Isso que a gente chama de proporção, né? O valor pelo total. E a gente multiplica por 100 para virar porcentagem. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Vou fazer essa conta e vou clicar em porcentagem. Então, aqui ele transforma em porcentagem. Eu posso aumentar a casa decimal aqui em cima, posso diminuir aqui. Então, tudo fica automático no Excel, tá? Então, é essa conta que eu fiz. Vamos tentar arrastar essa conta? Essa fórmula vai dar um probleminha, quer ver? A hora que eu arrasto a fórmula, deu erro. Por quê? A hora que eu abaixei aqui, ele abaixou tanto aqui quanto aqui embaixo. Mas eu queria fixar esse 34. Então, aqui que deu erro. Tá? Então, como que a gente faz para fixar? A gente vai vir aqui nesse... eu quero fixar a linha 12 aqui no caso, né? Que é onde está o 34. Na frente do 12 eu coloco um cifrão. E a hora que eu puxo... Tcharam! Vamos confirmar aqui? Tudo certinho. Ele fixou a linha 12, dividiu sempre por 34. Lógico, uma opção aqui, você colocar o valor daqui dividido por 34. Já escreveu 34 direto. E aqui o que a gente vai fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu repito o primeiro e agora eu faço a soma do valor mais o acumulado que vem antes. Então aqui, pessoal, quando a gente mexe as contas no Excel, primeiro a gente tem que saber fazer a conta. A mesma conta que a gente fez na mão, a gente está fazendo, só que agora usando o Excel. Né? Então aqui a gente tem a tabelinha. Posso somar esse somatório, as porcentagens também. Opa, desculpa. Cancela. Quando der algum problema, aperta ESC que sai. Somou 100%. Então essa é a tabela. Para deixar na formatação que a gente já viu, inclusive, lá no outro trabalho, a gente coloca as bordas aqui, né? Na parte superior, aqui no total também a gente coloca bordas. E essa é a tabela de distribuição de frequência que você vai montar. Para fazer um gráfico disso, a gente pode fazer direto pela frequência, que é um gráfico de barras, porque é numérico, isso aqui não pode ser pizza de jeito nenhum. E a gente tem um gráfico. Tira aqui esse título do gráfico e a gente pode visualizar isso através de um gráfico. Entendido, jovens? Então isso é a montagem de distribuição de frequência. Lembrando, se você quiser fazer isso aqui tudo sem usar a fórmula do Excel, quiser fazer direto ali no papel e depois só digitar, beleza. Mas eu sempre digo, né, quando você começa a usar o Excel, você começa a ter mais afinidade com essas fórmulas que vão ajudar vocês aí na hora de fazer essas contas. Tranquilo? Falou, pessoal. Abraço. Até mais.